Maravilha. Bom, vamos convidar Luiz Costa Pinto agora para a nossa mesa redonda, diretamente de Brasília. Chegando hoje que Lula escreveu uma coluna sobre uma conversa ali com um sócio de uma produtora de marketing político em Brasília. E aí é lógico, né, Lula, que você vai contar pra gente como é que tá o balcão de negócios da política, né, a Bolsonaro S.A. Nossa, não, o climão ali relatado na coluna, meu Deus do céu. Tá demais. Conta pra gente, Lula. Eu ia usar a imagem de feira, mas não é. A feira é um ambiente honesto, civilizado. Temos grandes feiras, Acari, Caruaru e etc. Estamos falando de uma feira das mais imorais, né, Lula? Eu diria que é uma festa, é uma festa lá da Bahia, lá de Trancoso, uma espécie de feira de Trancoso. Aí sim. Festa de Vorcaro no Trancoso, mais ou menos. Boa noite, Lula. Exatamente. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Feira tem regras. Né? E nesse caso de Brasília, a gente está vivendo a xepa, né, dos últimos momentos da política partidária, que tem uma data para terminar. Esse mercadão tem até a 0 hora, né, do dia 4 de abril, quando, se hoje ninguém é de ninguém, todo mundo tem que ter um partido para disputar a eleição. Então é nesse mercadão que a gente está aqui em Brasília. E foram 2 conversas, Gabi, com 2 publicitários, 2 donos de produtoras que estão no mercado. Um deles está voltado para o mercado de eleição de deputado e senador. Eu confesso para vocês, e deixei isso claro para ele na mesa, que eu não imaginava que já tínhamos chegado a esse ponto em que os marqueteiros, na verdade é um negócio só, é uma máquina, é uma engrenagem, e essas pessoas estão se propondo a administrar os mandatos. Eles estão atrás de políticos que querem ser candidatos, que podem trocar de partido nesse momento, de preferência pessoas da direita, porque, dito por eles, tá? É mais fácil de conversar, é mais fácil de estruturar o que eles estão pensando, porque não tem ideologia envolvida, né? E em que momento a gente está? Em que um deles, que foi o que conversou comigo, tem um conjunto de terrenos em nome dele. Eu não sei se são terrenos legalmente transferidos, se é área de grilagem de algum povo indígena, algum povo originário, né, daquela região lá em Trancoso. Ele tem, então, um terreno enorme, dividido em 25 lotes. Cada lote custaria R$1 milhão, e ele quer fazer 5 campanhas. Ele se responsabiliza por tocar integralmente a campanha, vai buscar um empréstimo bancário para bancar aquela campanha, aí pega o dinheiro de fundo partidário e fundo de campanha e joga para dentro da campanha para lavar aquele dinheiro que vem de fora, e o personagem, uma vez eleito, ele tem que entregar a gestão do mandato a esse empresário do ramo de comunicação política, que vai ser o dono de todas as emendas, de todos os projetos que aquele personagem se submeteu. Esse é o mercado que está aberto em Brasília. Me surpreendeu profundamente a tranquilidade com que isso foi colocado à mesa para mim, e estamos, sim, enquanto tem as CPIs funcionando na Câmara e no Senado, as reuniões para fechar os grandes palanques da República nos grandes estados, essa conversa está rolando aqui também. E aonde ela toca o Bolsonaro? É que saindo, o Flávio Bolsonaro no caso, saindo dessa conversa eu fui ter uma outra. E essa outra era de um publicitário também que já está na ativa, que tem contas, tá, em órgãos públicos federais e estaduais,
está operando no mercado e quer se tornar o grande estrategista, quer se tornar, é uma pretensão dele, o grande estrategista da candidatura do Flávio Bolsonaro. E quer levar o Flávio Bolsonaro para o mercado financeiro. E ele desenvolveu uma estratégia, para mim, eu não tinha ouvido falar nisso, né, em nenhum momento, é que ele terceiriza o pagamento da assessoria do Flávio Bolsonaro. Isso é uma pretensão dele, tá? Vamos deixar bem claro aqui que a conversa terminou quando eu perguntei para ele se o Valdemar sabia disso. Mas qual é o projeto desse camarada? Ele pega o Flávio Bolsonaro e diz, olha, você vai ser pago pelo mercado financeiro. A gente vai marcar 4 palestras suas por mês até junho em bancos e instituições da Faria Lima. Essas instituições vão pagar 100 mil reais por uma palestra dessas, em que eles vão ouvi-lo falar, eles vão conhecer quem é você. Ou seja, é como se os fabricantes do poste, depois de terem fabricado o poste na sua olaria, né, eles agora vão ouvir o poste falar. Né? Então ele é submetido à Faria Lima, é colocado lá na Faria Lima para falar para os seus financiadores. Ô Lula, mas isso... Aí eu perguntei esse publicitário. Não, eu ia falar que isso deixa claro assim, que eles fizeram a aposta, ou queriam, né? Imaginavam que o Tarcísio seria esse candidato, né? O Tarcísio já estava mais bem equacionado com o mercado, já tinha feito vários encontros e tudo, tem mais o traquejo. Como o Tarcísio sai de cena e se recolhe para São Paulo, não sai de cena, mas nacionalmente se recolhe para a candidatura em São Paulo, como é que você faz agora para aproximar o Flávio, que é o candidato da direita do mercado também, né? Eles acreditam no Flávio Bolsonaro. Então, é esse espaço vazio, né? Um certo desencontro momentâneo, porque eles vão encontrar o jeito de trazer o Flávio para esse lugar que estava reservado ao Tarcísio, mas no qual o Flávio, o poste que eles fabricaram, tem que se encaixar. O Flávio tem se mostrado em alguns momentos habilidoso para algumas coisas, mas eu não sei do traquejo dele para falar de economia, por exemplo, se ele tem, ou se ele vai aprender, né? Alguém vai ter que treiná-lo a falar sobre economia, né? Ele queria o posto Ipiranga, né, Rodrigo, mas não conseguiu. O posto Ipiranga correu nesse momento, né? O Paulo Guedes não quis, né? Paulo Guedes não quis ser o posto Ipiranga, então ele vai ter que ir diretamente para o embate. Ele já tem... o próprio Lula já deu a Daniela, né? É verdade. A ex-caixa econômica, né? Exatamente, mas que não tem estofo para esse diálogo. Mas aí, aonde a conversa terminou com esse publicitário? Eu perguntei, vem cá, mas você já avisou o Valdemar? O Valdemar está na praia aí há muito tempo, desde que ele colocou aquela modelo lá ao lado do Itamar Franco, no Sambódromo, a Lilian Ramos, no Carnaval de 93, o Valdemar levou a Lilian Ramos sem calcinha, colocou ela no camarote do presidente da República, que era uma estratégia de ele se aproximar do presidente que tinha acabado de assumir o mandato. E depois ele foi pegar a Lilian Ramos no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, porque ela tinha tomado café da manhã com o presidente da República, nessa estratégia de aproximação. Eu perguntei para ele, eu disse, olha, o Valdemar, cara, ele dá nó em fumaça aqui em Brasília nesse negócio de lobby político. Ele vai ficar, desculpem a expressão, eu falei pro cara, ele vai ficar puto quando descobrir que vocês tiveram uma ideia que pode fazer algum sentido e que não passou por ele. Né? Então, aí ele disse, ele vai ficar com raiva de mim? Eu disse que ele vai ficar com raiva porque não foi ele que teve a ideia e que está executando a ideia. É isso. Aí a conversa terminou. O Lula sempre trazendo bastidores saborosos da política aqui pra gente. Esse novo modelo de ser dono do deputado é coisa muito nova, porque você tinha assim, o cimento, o setor do cimento, dono de deputado, o setor do agro, dono de deputado, setores industriais, dono de deputado, mas agora você tem grupos de comunicação que alugam um ator ali e vão ser dono do cara. E aí podem alugar, porque eles são os donos, eles podem alugar
para esses outros setores, né? Sim, eles vão vender o cara para depois. Porque daí o cara fica centralizado na comunicação e ele, agora nesse momento aqui, o setor do agro quer alugar a sua voz. Então tá aqui, custa tanto para alugar o meu deputado aqui. Tá aqui a tabela. É meio uberizado dentro desse dinheiro todo aí do grupo, né? Impressionante. Eu queria trazer... E como nada se cria e tudo se copia, Chico, eu lembrei muito nessa apuração da sua apuração com o Flávio Rocha, né, o dono da Riachuelo, vendendo o mandato dele, vendendo a campanha dele em 94, né? 94. Quando você, numa reportagem, você tirou o Flávio Rocha da campanha eleitoral. Mesma patifaria, mesmo universo. Ô Lula, eu quero comentar outros assuntos políticos que estão movimentando Brasília hoje, só para acrescentar uma informação. Agora há pouco a gente falou do Nicolas Ferreira, sobre a questão do jatinho, né, de ter usado o jatinho do Vorcaro para fazer campanha para o Bolsonaro em 2022. Ele disse, não sabia que era do Vorcaro, né, mais ou menos por aí. Aí teve um pedido de requerimento por parte do Rogério Correia, deputado. Agora a Sâmia Bonfim acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo oitiva do Nicolas Ferreira por uso do jatinho ligado ao Daniel Vorcaro, né, do Daniel Vorcaro, durante as eleições de 2022, dizendo que mandato parlamentar não pode servir de escudo para eventuais práticas irregulares e cobrando a ampliação das investigações. A Elô Vilela até falou que aposta que esse assunto não vai seguir adiante na CPMI do INSS. Se seguir adiante é no Supremo, porque no Congresso... Mas o Supremo vai cair na mão do terrivelmente evangélico, também não anda. O ofício foi enviado para ele. Mas olha só, a Sâmia Bonfim está apontando aí, a Érica Hilton já tinha apontado também, a possibilidade de crime eleitoral, que ainda está vigente. Sim. Qual é? O jatinho foi usado para que o pessoal dessa igreja aí, ligada a eles, a Lagoinha, fizesse campanha pelo Bolsonaro no segundo turno de 2022, e isso não foi contabilizado na conta de campanha do PL. Sim. Aí tem crime eleitoral. E o crime eleitoral, nesse caso, ele não tem prazo de vencimento. Então, o Nicolas Ferreira pode ter botado o pé num caminhão, do que vocês sabem que pode ser. Ele está escorregando. Ele está afundando na lama da Lagoinha. Está afundando na lama da Lagoa, Exatamente. da Lagoinha. Exatamente. É isso. Então vamos ver quais vão ser os desdobramentos, mas também tem uma outra história, Lula, que a gente conversava agora há pouco, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, rejeitando aquele pedido para anular a quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha pela CPMI do INSS, mas na verdade a base do presidente Lula, né, a base do governo dizia que era uma fraude por conta da contagem dos votos. A gente até mostrou aqui as imagens, né, dos 14 deputados, os parlamentares que estavam em pé, foram contabilizados 14, se posicionando contra a quebra de sigilo. Só que aí, o que no fim das contas o Davi Alcolumbre justificou para dizer que a votação estaria mantida e que o quórum válido era da sessão que foi regularmente aberta, com 31 votantes que foram registrados. A gente queria te ouvir sobre isso também, se houve uma mudança ali dos ventos em Brasília, né? Porque a expectativa era de que o Davi Alcolumbre anulasse a votação. O que ele está alegando é como eram 31, né, na sessão, e para impedir a quebra teria que ter 16 votos, e tiveram 14. Mesmo tendo 14-7, porque não tinha votos favoráveis à quebra, mas que o governismo é que tinha que colocar 16 votos. Ou seja, ele tem uma saída técnica que é bem questionável. Eu já vi vários parlamentares dizendo que numa votação simbólica você não precisaria fazer a contagem em relação ao total na abertura da sessão. Mas, Lula, você conhece muito melhor isso do que a gente aqui de São Paulo. Eu acho que o que a gente assistiu hoje foi uma decisão do Davi Alcolumbre, que é a sagração da esculhambação. Da esculhambação com o regimento comum das duas casas, Câmara e Senado, e do regimento do Senado. Por quê? Ele foi corajoso ao tomar essa decisão, porque ele fala nas entrelinhas do discurso dele que havia ilegalidade sim, e que ele não estava querendo era aprofundar, né, isso. Então ele ia ficar na superfície
da análise da ilegalidade. Aí ele recorre a esse número, a esse quórum de 31. Esse quórum de 31, o que é ele? Ele é a apuração entre os parlamentares que se registraram para a sessão, na soma da sessão presencial com o plenário virtual que estava aberto, porque era uma sessão que estava sendo computada de forma mista. Aí está a esculhambação. A criação das sessões mistas foi feita durante a pandemia para que o parlamento funcionasse de alguma maneira orgânica naquele momento de excepcionalidade. Passado isso, né, a contabilidade mista do painel foi mantida para que Arthur Lira e também Davi Alcolumbre mantivessem os seus poderes sobre um plenário que estava rapidamente se convertendo ao fisiologismo no período em que o Bolsonaro tinha terceirizado o governo para o Arthur Lira e o Ciro Nogueira e tinha entregue a chave de operação do governo para eles. Essas regras que permitiram essa leitura totalmente atípica do regimento pelo Davi Alcolumbre, elas tinham que ter caído. E a esculhambação está aí. Não havia 31 pessoas na sessão. Esse número 31, ele estava registrado lá na origem e era a soma de quem dizia que estava virtualmente na sessão e quem estava lá em pé. Então esse número é mentiroso, ele é falso. E foi ele que foi usado para confrontar os 14, e aí nem o Davi Alcolumbre diz que foi diferente, que haviam 14 deputados e senadores que estavam de pé e estavam se manifestando contra aquela quebra de sigilo. Então ele usou essa nuvem de esculhambação a favor daquilo que ele queria para prestar um serviço a essa base transtornada da extrema-direita. Agora, as regras de impedimento da quebra do sigilo, né, bancário que foi feito lá tem que ser analisada de forma equânime pelo Supremo Tribunal Federal quando houver o recurso, né, que deve haver, dos advogados do Fábio Luiz, né, para que ele diga que o objeto Fábio Luiz não tem nada a ver com o que a CPI está apurando, que são as fraudes do INSS. Aí a gente vai precisar recorrer a uma equanimidade e isonomia do Supremo. Ô, Lula, a gente tem pouquíssimo tempo aqui, mas não quero deixar de trazer essa pesquisa de intenção de voto que saiu hoje, já que a gente está falando de eleições agora há pouco, né? No primeiro turno, o presidente Lula lidera todos os cenários, mas no segundo turno ele aparece empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro, do PL, e com o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, do PSD. Estou falando aqui do levantamento que foi divulgado pelo Instituto Real Time Big Data. O Lula tem 42% das intenções de voto, Flávio 41%, contra o governador Ratinho Júnior, o Lula aparece com 43% das intenções e o Ratinho Júnior com 39%. Eu tenho que dar as informações, Rodrigo, completas, Chico e Lula também. 2.000 pessoas entrevistadas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Não, queria ouvir logo o Lula. É a terceira pesquisa dessa semana, Chico. Todas elas, algumas a gente contesta um pouco a metodologia e tal, aquela da Atlas, mas todas mostrando mais ou menos a mesma tendência. E o Lula tem informação de bastidor também sobre isso, numa semana em que vão sair ainda Datafolha e o antigo Ibope, não é isso, Lula? Isso, vão sair mais duas. Eu tive acesso a alguns números que eu também não posso falar aqui, porque não são pesquisas registradas, ao tracking de 2 bancos, de 2 instituições financeiras, que mostram mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, há um empate. O que realça nessa pesquisa Big Data é a rejeição
do Lula e do Flávio Bolsonaro é exatamente igual, 47%, mas o que é que a gente está vendo nesse momento? O mercado financeiro fabricou o seu poste. O Flávio Bolsonaro está no mercado eleitoral, né, do jeito que ele foi traçado para ele estar. Ele é o verbalizador, o vocalizador dessa direita nacional que não tem compromisso com a sociedade, nem tem programa de governo, não tem programa para mitigar as nossas diferenças sociais, né? Agora, o que é que tem que acontecer na sociedade? Nós temos que fazer o nosso trabalho, nós, imprensa, nós, jornalistas. O Flávio Bolsonaro está exposto, ele tem que ser apurado, ele tem que ser desmistificado, né, pelo que ele é de fato. Perfeito. Muito bom, Lula. Obrigada, bom ter você aqui com a gente neste N2. Lula, bom trabalho por aí em Brasília. Obrigado, até logo, companheiros. Valeu, meu caro. Querido, valeu. Quinta-feira saiu o Datafolha, que daí vai a campo de olho também, né? e ouve as pessoas presencialmente. É importante também, mas estão todas mostrando algo muito parecido. Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, com uma diferença um pouco menor, e no segundo, empate. Seja um empate numérico ou um empate técnico ali na margem de erro. É isso que nós temos para o momento. Disse tudo. E tem muita coisa para rolar ainda nessa semana, gente.